Nessa primeira aula, nós vamos ensinar eletrônica básica aplicada para telefonia celular. Então, como nós vamos fazer? Eu vou dar um exemplo aqui de uma bateria. Essa bateria vai ter o seu positivo e seu negativo, tá bom? Tendo esse positivo e negativo, eles são ligados na placa do aparelho. Agora, o que tem nessa bateria que faz o aparelho funcionar em si? Vai ser a voltagem e também os amperes. O que é a voltagem no celular? Seria a força que essa bateria tem para ligar o aparelho. Ou então a força que esse carregador também tem para carregar essa bateria. No caso da bateria, ela vai ter sempre por volta de 3,8 volts anotada na etiqueta da bateria. E os amperes? Vai ser, por exemplo, 2000 miliamperes hora. Quanto mais amperes ela tiver, mais tempo ela tende a durar. Agora, se a gente falar de voltagem e amperes para o carregador, nós vamos estar falando, por exemplo, de um carregador normalmente com 5 volts e, por exemplo, 1 ampere. Um carregador de 1 ampere em si é um carregador relativamente fraco, mas nós vamos falar dessa parte de carregar numa aula a seguir, que nós vamos falar sobre as baterias e os carregadores. Agora, o que eu quero que vocês entendam e foquem? No que é voltagem e o que são os amperes. Então, voltagem é a força para ligar esse aparelho ou para carregar essa bateria. E os amperes, no caso da bateria, o tanto que ela tende a durar normalmente. O tanto de carga que tem dentro dessa bateria. E no carregador, 5 volts para carregar essa bateria e 1 ampere é o tempo que ela vai levar para carregar. Agora, para a gente fazer uma analogia simples aqui, o que nós poderíamos fazer para transferir isso daqui para uma coisa do nosso dia a dia? Vamos dar o exemplo de uma caixa d'água. Essa caixa d'água vai simbolizar a nossa bateria. Essa caixa d'água nós vamos comparar a voltagem com a força que essa água tem. Voltagem, a força da água. E os amperes? Seria o tanto de água que tem aqui dentro dessa caixa d'água. Amperes, quantidade de água, por exemplo. Tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho mais essa relação. Agora, como é que essa energia vai ser ligada aqui dentro do aparelho? Ela vai ser ligada por várias conexões, por trilhas, cabos. Tudo isso daí nós vamos simbolizar pelos nossos canos. Então, por exemplo, uma trilha lá dentro do aparelho. Uma trilha vai ser um fio que passa lá dentro da placa para ligar de ponto a ponto desse celular. Tá bom? O que essas trilhas vão ligar, essas conexões vão ligar? Vão ligar funções lá dentro do aparelho. Essas funções nós vamos simbolizar aqui por uma torneira, por exemplo. Então, toda vez que eu ativar uma função, eu vou gerar o que nesse aparelho? Eu vou gerar um consumo de energia. Então, a nossa torneira aqui vai ser a nossa função. Por exemplo, o display, por exemplo, uma ligação, por exemplo, até um Wi-Fi aí quando você está utilizando, tá bom? E toda vez que você ativa essa função, por exemplo, o Wi-Fi, ele gera um consumo a mais. Ou seja, um aparelho que está com o Wi-Fi desligado, com o 3G desligado, por exemplo, você vai ter menos consumo, tá certo? Então, aqui o que eu quero que vocês foquem? O que é voltagem, o que são os amperes, e aqui a gente transferiu numa coisa simples do nosso dia a dia para conseguir entender um pouquinho melhor. Tá certo?
Agora, vocês me ouviram falar aí sobre trilhas, sobre conexões. Então, nós já vamos emendar aqui mais ou menos como funciona a placa do aparelho, tá bom? E os componentes que tem dentro dessa placa. Fazendo dessa forma, nós vamos começar a entender um pouquinho melhor sobre essa placa do aparelho. Então, vamos apagar aqui desse lado. E vamos falar da seguinte maneira. Eu vou desenhar uma plaquinha de aparelho aqui. Uma placa similar, por exemplo, a um Moto G2, a um J5, J7, que são modelos comuns aí do nosso dia a dia, tá bom? São aparelhos populares hoje em dia. Esse aparelho ele vai ter o quê? Por exemplo, um conector da bateria, aonde vai ligar o positivo da bateria, o negativo da bateria, e aqui no meio você vai ter uma coisa que chama ID da bateria. Mas vamos chegar nesse ponto aqui um pouquinho mais pra frente. Vamos entender primeiro a placa, tá bom? Então, você tendo essa conexão aqui, você vai ter trilhas, que vão ser risquinhos lá em cima da placa, que são fios onde ligam os componentes. Por exemplo, pode ligar um componente aqui, depois ligar outro aqui, depois ligar outro aqui, depois ela pode ligar também outro aqui. Então, não se preocupe por enquanto o que são esses componentes. Nós falamos um pouquinho mais pra frente. É pra gente começar a entender como a energia passa pela placa e como identificar para onde essa energia está indo também. Tá certo? Agora, se a gente falasse de outro lado, dá pra falar de outro jeito dessa energia entrar no aparelho também. Por exemplo, eu tenho um conector de carregar aqui do aparelho. Os aparelhos mais comuns aí tem 5 pinos atrás do conector de carregar. Também vão ter trilhas ligando os componentes. Por exemplo, até chegar no positivo da bateria, onde vai carregar ela também, tá bom? Agora, entendendo um pouquinho mais a lógica dessa placa aí. Se a gente pegar essa placa e transferir para um plano um pouquinho mais tridimensional, o que nós podemos fazer? Vamos apagar este lado para dar outro exemplo. Nós podemos falar o seguinte: essa placa ela vai ser dividida em diversas camadas. Por exemplo, cada camada aqui passam trilhas por dentro dela também. É muito comum uma placa ter 3 até 4 camadas, que em muitos lugares você vai achar essas camadas com o nome de layers, tá? Então esses layers em si, que são as camadas, eles vão transmitir energia também entre uma plaquinha e outra. É uma plaquinha grudada em cima da outra, tá bom? Errei, mas não tem problema. Então vamos lá. Sabendo disso, você pode ter, por exemplo, um componente aqui, pode ter outro componente aqui, e a trilha não passar por cima da placa dessa forma, visível a olho nu pra gente. Ela pode, por exemplo, vir aqui e chegar lá no fundo, embaixo no layer. E aí, neste layer em si, ele vai passar energia com uma trilha dentro dele também, até outro componente. Tá bom? Então, por exemplo, para a gente entender melhor a placa, não são trilhas só que tem em cima da placa, são os componentes. E as trilhas não passam somente por cima da placa, elas passam por dentro dela também. Tá certo? Agora, existem componentes, por exemplo, que eles têm a solda visível e tem componentes que não têm a solda visível, que está por baixo do componente. Tá? Os dois tipos de componente são componentes chamados de SMD. Tá? São componentes que são com solda superficial na placa.
Ou seja, eu posso pegar um componente desse daqui e se eu visualizar lá na placa, que nós vamos ver na prática logo a seguir, ele vai ter uma solda de um lado, que é um pontinho prata de um lado, e um pontinho prata do outro. Agora, assim como você tem este componente também, você vai ter outro tipo de componente, que é os chamados CI. Onde a solda não está visível para a gente. A solda está embaixo dele. Embaixo dele podem ter vários pontinhos de solda, que é onde se transmite a energia. Então, ao invés da solda estar na lateral, igual este daqui, por exemplo, que pode ser um resistor, um capacitor, ele estaria por baixo, que seria um CI. As funções desses componentes também, um pouquinho mais para frente, nós vamos explicando devagarzinho, tá certo? Então, vamos para a prática para a gente visualizar isso na prática.